Devocional Acolhida. O que nunca percebi sobre Jesus. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Marcos, capítulo 6, versículo 51 ao 52. Passei a mão pela grande rocha e fechei os olhos. Que momento incrível foi para mim estar onde Jesus esteve, uma vez na Terra Santa. Abri minha Bíblia e deixei toda a realidade de tudo o que estava enfrentando me atingir. Eu queria ler as Escrituras que antecederam este momento em que ele se sentou no Monte Arbel, orou e observou os discípulos, pouco antes de caminhar sobre as águas. Porém, tive o cuidado de ler as frases incomuns. Muitas vezes eu destaco versículos que falam dos milagres de Jesus, mas passo direto por aqueles que falam de realidades profundamente humanas. No capítulo 5 de Marcos, vemos Jesus interagindo com uma mulher desesperada para ser curada de uma hemorragia. Ele a liberta de seu sofrimento e lhe dá paz. E nós o encontramos curando a jovem, filha de um dirigente da sinagoga. Milagre. No entanto, também encontramos em Marcos 5, versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. No capítulo 6, vemos Jesus enviando os 12 discípulos e, enquanto eles pregavam, expulsavam muitos demônios, ungiram muitos doentes com óleo e os curava. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Milagre. Porém, também encontramos anteriormente no versículo 3, e ficavam escandalizados por causa dele. Nós vamos tendo grande compaixão pelas pessoas que o seguiram na alimentação dos 5.000. Todos comeram e ficaram satisfeitos com 5 pães e 2 peixes. Milagre. Entretanto, também vemos que Jesus e seus discípulos estavam fisicamente esgotados. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Versículo 31. Realidades confusas escondidas no meio dos milagres. E não é típico de nós sentirmos falta disso na vida cotidiana de Jesus? Nós nos encontramos tanto nas linhas das Escrituras que contêm os milagres que perdemos detalhe do problema. ênfase do texto. Fico tão focada nos problemas que perco os milagres. As pessoas riram de Jesus, o rejeitaram e o interpretaram erroneamente. Sabemos disso em teoria, mas quando me sentei naquela pedra, naquele dia, de repente percebi como isso era uma realidade cotidiana para ele. Eis o que acontece comigo na minha vida. Fico tão focada nos problemas que perco os milagres. É exatamente isso que acontece com os discípulos. Logo após a alimentação dos 5.000,
Eles entraram em um barco e os ventos fortes fizeram com que a água ficasse muito agitada. Os discípulos estavam se esforçando nos remos, enquanto as realidades da vida batiam contra eles. Jesus estava na montanha, orando. Do Monte Arbel, Jesus podia ver o meio do lago onde estavam os discípulos. Marcos, capítulo 6, versículo 47 e 48, diz: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Jesus os viu, ele desceu até eles e perderam o milagre no meio da confusão. O mesmo operador de milagre que multiplicou os peixes e os pães estava agora andando sobre as águas perto deles, e eles pensaram que ele era um fantasma. Eles ficaram apavorados, depois maravilhados, mas não entenderam, pois as Escrituras dizem: seus corações estavam endurecidos. Verso 52. Parece que Jesus tem um padrão de realizar atos milagrosos num cenário de confusões. Essa revelação me levou a uma oração sincera. Ó Senhor, deixe-me ver isso, por favor. Não deixe que as confusões da vida endureçam meu coração e me seguem para a sua presença. Em vez de ficar tão apavorada no meio da confusão, posso manter a imagem do Senhor sempre me observando, e que eu encontre coragem na certeza de que o Senhor virá a mim com sua presença milagrosa. Sim, preciso gastar muito menos tempo tentando resolver os problemas da minha vida e muito mais tempo mantendo meu coração terno no processo. Dessa forma, não vou perder a obra milagrosa de Jesus no meio da confusão. Oração. Querido Senhor, Tu és tão bom para mim. Ajuda-me a ver a Tua mão trabalhando, mesmo em meio às coisas que parecem problemas. Em nome de Jesus, amém.